Salve, salve, galerinha! Mais uma aula do jeito que você já sabe, já conhece, aprecia. Se ligue na questão aqui. Estou na frente. Se ligue na questão. É a mesma questão da aula anterior. Só que agora eu não quero integrar mais em relação a y primeiramente. Lembra o que eu disse, cabeção, na aula passada? Não, professor, não lembro. Então assiste o vídeo, meu filho. Você começou desse, assiste o anterior. Eu disse na aula passada que para integrar primeiro em relação a y, o y teria que estar entre funções de x. Mas agora eu quero o mesmo exercício invertendo a ordem de integração. Traduz, professor. Eu quero integrar primeiro em relação a x, fazer dx, depois dy. E logo eu tenho que saber o que? A variação do x e depois saber o quão? A variação do y. Observe que para integrar primeiro em relação a y, o y tinha que estar entre funções de x. O y tinha que estar entre funções de x. E para integrar em y, x tinha que estar em funções de y. Y. Agora eu quero integrar primeiro em relação a x. Logo, o que acontece? O x tem que estar entre funções de y. Beleza? Aí, professor, mais ou menos o senhor pode escrever? Posso, meu filho? Então, se ligue. Se meu exercício, minha região, eu consigo olhar, eu te dou y em função de x, eu vou fazer a inversa, calcular x em função de y e reorganizar a região. Não vou falar mais nada e vou para a lousa. Observe o que eu falei, eu escrevi aqui. Ó. Para integrar primeiro em x, o x deve estar entre funções de y. Observe aqui, meus lindos, ó. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho um y que é igual a x ao quadrado. Logo, o x, vou tirar a raiz dos dois lados, é igual a mais ou menos raiz de y. Para integrar no exercício primeiro, eu olhei o quê? Eu olhei aqui, ó. Olhei aqui. O y estava em função de x. Agora, logo, olhando desse jeito, eu integrava primeiro em relação a y. Agora, eu quero o quê? Eu quero integrar em relação a x, primeiramente. Então, observe o seguinte, ó. Aqui eu vou fazer essa. Eu tenho que perceber a variação do y. Então, eu tenho o seguinte, a variação do x. Eu tenho que x tem que estar entre quem e quem? Isso daqui, para que eu estou fazendo isso? Para determinar os limites de integração. Já já eu vou montar a integral. Se liga aqui. O x eu estou olhando agora aqui, ó. O x eu estou olhando aqui, ó. Ó. Então, o menor valor para x é quem? É a função que eu calculei aqui. Só que ela é positiva, então eu vou pegar x igual a raiz de y. Então, x é maior ou igual a raiz de y e menor ou igual a quem? A isso daqui, que é 1. Tá? A reta x igual a 1. Nenhum valor, nunca essa região nunca assume o quê? Um valor maior do que 1. A variação do x nunca supera o valor 1. Beleza? E agora a variação do y. A variação do y é dada como? A variação do y é dada como? Se liga aqui, o y vai de 0 até quanto? Até 1. Aqui eu estou no eixo x, né? Aqui eu estou no eixo y. Então, a primeira coisa, eu montei o quê? Montei meus limites de integração. Então, você print que eu vou passar para a calculadora. Esse vídeo vai ficar um pouquinho maior do que o usual. Se ligou? Então, assim, o exercício é o seguinte, eu quero calcular essa integral dupla e a região é essa. Na aula anterior, eu integrei primeiro em relação a y, depois em relação a x. Agora eu quero fazer aquele troca-troca. Primeiro em x, depois em y. Para integrar primeiro em x, o x deve estar entre funções de y. Peguei y igual a x ao quadrado, isolei o x. Então, x igual a mais ou menos raiz de y.
Como eu estou pegando essa região acima do eixo x, o y é o quê? Positivo. Então, o x vai ser igual a raiz de y. Depois eu analisei o quê? A variação. A variação do x, ele está de raiz quadrada de y até onde? Até 1. E o y de 0 até 1. Com isso, se liga e printou. Vou até sair aqui, ó. Eita, printou. Vou sair aqui, vou apagar tudo, menos a minha região. E vou montar a integral dupla para calcular. Então, essa minha integral dupla, ela fica igual a xy. Eu falei que eu ia primeiro integrar em relação a x, depois em relação a y. Então, a primeira coisa, eu tenho que ter a variação de quem? A variação do x. O x está variando entre raiz quadrada de y e 1. E o y depois está variando entre 0 e 1. Então, a integral dupla, eu inverti a ordem de integração. É um tipo de exercício que, em geral, é bem mais difícil do que, por exemplo, os retângulos, e que os alunos têm dificuldade. Feito isso, eu vou fazer o quê? Feito isso, eu vou apagar a região, né? Vou apagar e vou resolver. Certo? Eu estou integrando em relação a y, em relação a x primeiro. Se eu integro primeiro em relação a x, o que acontece aqui? O que acontece? O y é constante. Então, essa integral dupla fica integral de 0 a 1. Vou integrar com relação a x, então fica x ao quadrado vezes y sobre 2. Avaliado em raiz de y e 1 dy. Calculando isso, eu tenho o seguinte, galera, se liga aqui. Vou fazer essa continha, integral de 0 até 1 de... Aqui eu vou substituir o 1, aonde eu integrei primeiro em relação a x, então eu vou substituir o 1 aqui, depois o raiz de y aqui. Então eu fico com o quê? Eu fico com 1 ao quadrado, que é 1 vezes y sobre 2, ou seja, y sobre 2, menos, quando eu substituir aqui raiz quadrada de y, eu faço raiz de y ao quadrado, ou seja, vira y, por quê? Porque o y é positivo. Então eu fico com y ao quadrado, porque raiz quadrada de y ao quadrado dá y vezes esse y ao quadrado, sobre 2 dy. Vou integrar isso agora, integral dupla passou para integral simples. Isso daqui dá y ao quadrado sobre 2, mas já está dividido por 2, então fica sobre 4, menos y ao quadrado sobre 2, a integral disso fica y ao cubo dividido por 3, como tem esse 2, fica dividido por 6, beleza? Isso daqui é avaliado onde? Avaliado em 0 e 1. Substituindo 1 aqui, eu fico com 1/4 menos 1/6. Fazendo essa continha, isso daqui dá 1/12. Beleza? Beleza? Então, mais um balãozinho que a gente gosta. Mais uma para nossa conta, para minha e para sua. Beijos, fui, até a próxima.